Tem um ditado que fala: quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo. Eu não lembro se é essa a expressão. Ontem, sexta-feira, no final do dia, no apagar das luzes da semana. E aqui mostra que tudo aconteceu em um dia. Por que que Alexandre de Moraes fez isso? Trump ameaça Brasil com tarifaço em todos os setores. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja impor uma sobretaxa ampla e irrestrita a todos os bens importados do Brasil, caso o país seja incluído em um tarifaço comercial anunciado para o dia 2 de abril. A informação vem de uma fonte da Casa Branca que revelou que a medida faz parte de uma política de tarifas recíprocas, defendida pelo republicano. Carta aberta ao ministro Fux ganha destaque. É isso mesmo. A comentarista e ex-atleta Ana Paula Henkel publicou uma carta aberta direcionada ao ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. O texto foi amplamente divulgado em plataformas e viralizou neste sábado. Na carta, Ana Paula aborda temas sensíveis relacionados à atuação do Supremo e, em particular, o papel do ministro em decisões judiciais. Ela questiona ações do STF que, em sua visão, têm impacto significativo na democracia e na vida dos brasileiros. Ana Paula não fez nenhum pedido formal ou específico no sentido jurídico, mas sim um apelo emocional e moral. Ela solicita que Fux reflita sobre suas decisões e atue com misericórdia e responsabilidade. Ana disse ao ministro que ele pode ser uma peça importante para a mudança de rumo no país. Disse acreditar que o ministro é uma das peças fundamentais para que a justiça e a democracia retornem ao Supremo Tribunal Federal. Ana cita como exemplo a pausa no processo da cabeleireira Débora dos Santos. O pedido de vista do ministro foi usado para a defesa pedir a prisão domiciliar de Débora, que foi acatada pela PGR e cumprida por Moraes. Com base nisso, Ana acredita na humanidade de Fux, que ele haja com o coração e não deixe o ódio, que aparentemente tomou conta de outros ministros, atrapalhe em seu julgamento. E Fux não está sozinho. Crescem divergências no STF sobre as penas do 8 de janeiro. É isso mesmo. Fux já comunicou que reavaliará a sentença de 14 anos dada à cabeleireira Débora. E segundo o jornal Globo, ministros que não foram nomeados para o STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro têm comunicado a lideranças do Centrão a intenção de discutir sanções mais brandas para aqueles envolvidos que não provocaram prejuízos nos edifícios dos três poderes. Algo que vai totalmente contra Moraes, que é sempre favorável a penas máximas. No entanto, esses ministros se deparam com um obstáculo na atitude do ministro Moraes, que não tem sequer proporcionado oportunidades de debate sobre a dosimetria das penas. Esses ministros, ouvidos reservadamente, buscam não se posicionar contra Moraes abertamente, mas isso começou a mudar e Luiz Fux teve um papel muito importante. Tem um ditado que fala: quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo. Eu não lembro se é essa a expressão, mas se aplica perfeitamente a uma fala de uma jornalista da Globo, ontem, a Natuza Neri, onde ela, sem perceber, ela admite que o STF é corrupto e que ele não toma decisões técnicas, e sim decisões políticas. Eu vou te explicar rapidamente. Vamos lá, para te dar o contexto, antes de você ver o videozinho dela. Tá tendo uma discussão agora em Brasília em relação ao foro privilegiado. O que é isso? Senadores e deputados federais só podem ser condenados, investigados, julgados pela Suprema Corte Federal. Então, os juízes de primeira instância, do TRFs, do TREs, não podem. Apenas o STF pode julgar e condenar. Isso era para dar, inicialmente, proteção aos deputados federais e senadores. Mas o que acabou se tornando uma ferramenta de proteção agora é justamente a arma que eles usam para o quê? Controlar os deputados e senadores. Por quê? Quando um deputado e senador vota de uma forma que o STF não quer, ou não vota, o que acontece? Eles vão lá e fazem que nem o Moraes fez com o Kassab agora. Puxou o processo dele e vai e usa isso para controlar deputados e senadores. Olha, você faz o que eu quero, eu vou te prender. Então o foro privilegiado, essa questão do foro, acabou se tornando uma maneira do STF controlar completamente o Congresso. Dissolveu o Congresso hoje, que para mim é uma das piores coisas que está acontecendo no Brasil. E existe um projeto de lei que é para acabar com isso, para que deputados e senadores sejam julgados como pessoas normais, ou seja,
Primeiro, o juiz de primeira instância, depois recorre para a segunda instância e depois chega ao STF. Isso para mim seria o melhor de tudo. Por quê? O STF não teria mais controle em deputados e senadores. Bom, o STF quer controlar todo mundo e o Moraes está puxando para si todo esse poder. Aí, comentando sobre esse projeto, né, de acabar com o foro, de foro privilegiado e senadores e deputados serem julgados como pessoas comuns, olha o que a Natuza Neri falou. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu gostei foi da risadinha dela e ela falando do parlamentar do Centrão. É como se ela já fala, ó, o parlamentar do Centrão é corrupto. É o que ela quis dizer aí. Pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira. Cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Aí tem uma coisa importante. Quando ela fala que um juiz de primeira instância pode ter uma visão, um viés político, então ela está admitindo que o judiciário no Brasil inteiro pode ter um viés político, inclusive no STF. A diferença, Natuza, é que se um juiz de primeira instância tem um viés político, quando ele toma uma decisão ainda tem como recorrer para um colegiado, recorrer para a segunda instância e depois tem como recorrer de novo para o STF. Você está entendendo? Agora, quando você vai direto para o STF, não tem ninguém a quem recorrer. Existe isso. A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Não, o que a gente sabe que não é, e no STF não tem nenhum. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. Como é que é? Então os políticos preferem ser julgados pelo STF porque eles têm relação com os ministros do STF, ou seja, as decisões dos ministros do STF não são técnicas, são 100% políticas e por isso que os deputados do Centrão vão preferir ficar no STF. A Natuza, acho que ela não tem noção do que ela disse agora. Juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente... Então a relação é que determina as sentenças e as condenações? A gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Peraí, como é que é, Natuza? Você tá falando... Moraes, eu acho que você tem que dar uma ligada para essa mulher aí, porque ela tá falando que vocês não tomam decisões técnicas. São decisões políticas, menos com os bolsonaristas. É como se ela estivesse falando, os bolsonaristas são sim perseguidos, agora os deputados de centrão, centro-esquerda, centro-direita, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles vão lá, conversam com os ministros do STF e não são condenados. Por exemplo, André Janones. André Janones que confessou rachadinha. Tem o vídeo, tem o áudio, ele confessa que cometeu o crime que ele acusava todo mundo, tá? Ele confessa, leva um tapinha nas costas e volta para o seu gabinete, pagando apenas uma multa lá, que não é nada em comparação ao dinheiro que ele roubou. A Natuza Neri não tem noção do que ela falou. Ela basicamente admitiu que o sistema é corrupto, que o STF não tem voto técnico e que o Centrão nunca vai querer ser julgado por juízes de primeira instância porque eles conversam, eles têm trânsito, né? Eles têm relação. O que tem a ver ter relação? Me explica. Então, se você está falando isso, os ministros do STF que foram indicados por Lula, obviamente vão querer condenar o Bolsonaro. Por quê? Porque eles têm uma relação com o Lula. É um absurdo, ela admite isso abertamente. Ontem, sexta-feira, no final do dia, no apagar das luzes da semana, o Alexandre de Moraes, magnânimo, generoso, bondoso, decidiu liberar a Débora para voltar para sua casa. Prisão domiciliar. Uma migalha? Sim, uma migalha. Uma coisa muito pouca para alguém que está sofrendo há mais de 2 anos. Mas pelo menos ela vai poder encontrar os seus filhos. Ontem a gente, não vou mentir, eu fiquei muito feliz. Mesmo sabendo que a prisão domiciliar, que ela vai ter que usar tornozeleira, não pode usar rede social, não pode dar entrevista, ela continua prisioneira, mas pelo menos ela vai poder abraçar os seus filhos. Mas aí vem a pergunta, por que Alexandre de Moraes fez isso? Nós sabemos que houve bastante pressão popular. Todo mundo começou a falar, Augusto Cury gravou um vídeo falando que era um absurdo, mas
Moraes liberou ela para voltar para sua casa depois de ter dado voto de pena de 14 anos. Então preste atenção. Moraes deu uma punição de 14 anos para Débora, e depois desses 14 anos ele deixa ela voltar para casa até o final do julgamento. Só que o final do julgamento é alguns dias. Basta terminar os votos, mais alguns dias para concluir esses votos, e depois a sentença é dada e ela vai presa. Não faz sentido. Ou o STF está com vergonha. É essa a mensagem que eles estão passando. Ficou tão escancarada a perseguição, a crueldade, a perversidade nessa condenação da Débora, que o STF ficou com vergonha. Vergonha. Eles não tiveram outra opção a não ser deixar que ela volte para casa, mas aí criaram outro problema. Como que o Moraes deixa ela voltar para sua casa até o final do julgamento e depois manda ela voltar para o presídio para cumprir os 14 anos? Sendo que o Brasil inteiro, até gente de esquerda, está vendo que o STF está indo longe demais. Bom, aqui está a matéria para a gente poder acompanhar direitinho. Olha, Moraes manda, isso aqui me irrita muito, viu? Mulher do Perdeu Mané, ela tem nome, tá bom, gente? É Débora. Mulher manda Débora para prisão domiciliar. Débora Rodrigues dos Santos pichou estátua em frente ao STF com batom. Ministro do STF já voltou para condená-la. E aqui mostra que tudo aconteceu em um dia. Ó, uso de tornozeleira eletrônica. Olha como é que não é tão maravilhoso assim. Proibição de utilização das redes sociais, proibição de comunicar-se com demais envolvidos por qualquer meio, proibição de concessão de entrevistas com qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais. Olha isso aqui. Proibição de visitas salvo de seus advogados. Em caso de descumprimento, a prisão domiciliar será revogada. Será que ele vai fazer igual ele fez com o Daniel Silveira? Bom, vamos lá. Como que fica essa situação deles agora? Ele já deu o voto de 14 anos, o Fux já falou que vai revisar. Em um dia, os advogados da Débora entraram com pedido para prisão domiciliar. O Moraes mandou para o PGR já autorizou, mandou para o Moraes já autorizou. Em um dia, tem pessoas que estão há meses esperando um parecer da PGR ou do Alexandre de Moraes, meses, sobre exatamente esses mesmos pontos de presos do 8 de janeiro, e nenhuma resposta. Como que fica agora a cara desse pessoal para condenar essa mulher? Ela é só uma. Iguais a elas, tem dezenas, centenas de pessoas que também foram condenadas do mesmo jeito, sem uma comprovação de vandalismo, sem uma comprovação de que quebraram nada, apenas estavam lá. Como que fica a cara desse pessoal? Então houve enfraquecimento? Houve. Aí o Bolsonaro falou isso aqui, que eu achei interessante. Ó. Mulher do Perdeu Mané. Bolsonaro diz que houve recuo tático da PGR. Ex-presidente Jair Bolsonaro, eterno presidente, declarou no X nesta sexta-feira que o pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, para Débora Rodrigues dos Santos cumprir a prisão domiciliar, se tratou de um recuo tático. Não houve mudança nos fatos, não surgiu nenhuma nova prova, nada mudou, exceto uma coisa, a vergonha ficou grande demais para sustentar. E tá aqui, ó. A vergonha ficou grande demais para sustentar. E lembrando, ele lembra bem claramente, não é liberdade. A Débora continua presa, mas pelo menos, ela pode abraçar os seus filhos. O que isso mostra? Que a decisão de condenação da Débora jamais foi técnica, jamais foi para proteger a democracia. E dessas pessoas do 8 de janeiro, a mesma coisa. É tudo vingança. É tudo crueldade. Só que quando uma pessoa, um ato dessa crueldade tornou um rosto, que é o rosto da Débora, é a imagem, a vida dela, a fala dela, a família dela, quando se pegou uma pessoa e mostrou, olha a crueldade que está fazendo com essa pessoa, o Brasil se comoveu. Só que tem dezenas de pessoas iguais a Débora, passando pela mesma coisa. E é por isso que dia 6 de abril, na Avenida Paulista, às 2 horas, a gente tem que encher aquela avenida. Essa vitória vai ser a vitória que começará uma reação em cadeia, um efeito dominó para as próximas vitórias. Essa vitória vai mostrar que o STF do nosso país, tão importante para a nossa democracia, foi sequestrado por pessoas más, cruéis, perversas, que estão dispostas a destruir a vida de centenas de pessoas inocentes para se protegerem e para colocar medo no coração para que você jamais vá para a rua novamente. Então, pessoal, dia 6 de abril na Avenida Paulista. Sinceramente, fica difícil de entender
Mas eu acho que eu saquei qual que é a estratégia do STF, do PGR. Saiu essa matéria. PGR pede para arquivar caso do cartão de vacina do Bolsonaro. Foi por causa dessa investigação que eles prenderam o Cid, que eles pediram busca e apreensão do celular do Mauro Cid, e que começou toda aquela palhaçada de busca e apreensão no Bolsonaro, por causa dessa investigação, que agora está sendo arquivada, por falta de provas. Vamos lá. Desde que iniciou o julgamento do Bolsonaro, a opinião pública, até de quem não gosta do Bolsonaro, é de que esse julgamento virou uma vingança, uma perseguição política, uma coisa pessoal, com inúmeras nulidades, né? Inúmeras, né? Sem ter acesso, a defesa não tendo acesso completo a todo o conteúdo que foi apreendido, o prazo para poder estipular a defesa foi absurdo, a quantidade, o dumping de evidências que deram para os advogados de defesa, o Moraes, no dia do julgamento, aparecer com uma evidência, com um vídeo, o juiz apresentando um vídeo antes do julgamento, antes da voto. Isso já é uma outra nulidade, né? Esses juízes não poderiam estar julgando o Bolsonaro por questão de serem vítimas, né? Deveria estar sendo no plenário e não na primeira turma. Então, assim, cara, é muita nulidade. Então, escancarou o fato de que é uma perseguição. E aí eles estão assim, pô, como é que a gente faz, então, para passar a mensagem de que não é uma perseguição? Já sei. Vão pegar o inquérito da vacina e vamos arquivar. Aí todo mundo vai falar assim, olha, tá vendo como não é perseguição? Eles arquivaram um inquérito do Bolsonaro. Só que qual que foi a besteira? Foi esse inquérito que iniciou tudo que acarretou no julgamento de agora. Esse foi o inquérito usado, e todo mundo sabe disso, foi usado para fazer o Fishing Expedition, busca e apreensão, celular, computador, prisões, gente, por causa de cartão de vacina falso, suposto cartão de vacina falso. Aí eles pegaram justamente o inquérito que deu início a tudo, arquivaram esse inquérito para dar a mensagem, olha, não é perseguição, tá? A gente está aqui para, realmente, estamos trabalhando de forma técnica e imparcial. É brincadeira, né? Uma coisa que a gente sabe é que ninguém ali é imparcial. Todo mundo ali a decisão de condenar o Bolsonaro foi tomada há 4 anos atrás. Eles estão 4 anos tentando criar um caminho para fazer isso acontecer. E agora eles querem fazer isso a todo custo, afinal de contas, Bolsonaro já está 12 pontos na frente do Lula, ano que vem já são as eleições, o Bolsonaro vence todo mundo, é perigoso o Bolsonaro vencer o Lula no primeiro turno. Sim, as últimas pesquisas mostram no primeiro turno. Então, assim, esse arquivamento, gente, é só para dar um ar de que o STF não está perseguindo o Bolsonaro. Mas esse inquérito seria arquivado de qualquer maneira porque ele nunca teve nada, nunca teve substância, nunca teve evidência. Ele foi apenas usado para fazer o Fishing Expedition, que iniciou todo o processo que acarretou no Bolsonaro, está sendo jogado agora. Então, jogada dessa galera, por exemplo, das joias. TCU falou que joias, presentes pessoais de uso pessoal não fazem parte do acervo histórico, né, do acervo presidencial. Então pode ficar com presente. Um inquérito das joias também morreu por terra ali. Todos esses inquéritos que eles criaram contra o Bolsonaro, todos foram só para fazer Fishing Expedition e colocar ele na situação que ele está agora, se defendendo num pelotão de fuzilamento, escolhidos pelo PT e por Lula, que já em diversos momentos declararam ódio ao Bolsonaro. E eles querem que o Brasil aceite isso como se fosse a instituição fazendo o entendimento dos crimes de um indivíduo. E não estas pessoas que a gente sabe quais são, o histórico de cada um, a opinião que cada um tem do Bolsonaro, tomando uma decisão de vingança, justamente para impedir que ele seja candidato no ano que vem. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.